Eu sou professora, né, como falou a Andressa, né, e alguns irmãos aqui sabem. E eu comecei a lecionar mais ou menos nos anos 2000. E eu, como já era cristã, né, eu vinha pedindo a Deus para que Ele me usasse na sala de aula, porque a gente sabe, professores aqui sabem que a gente não pode estar falando de Jesus na escola, falando assim para as crianças abertamente, né? E eu fiquei assim, pedindo ao Senhor que me desse assim, sabedoria, que Ele me desse assim, que fosse algo de impactante, que não precisaria de eu ficar falando todos os dias, mas que Deus me usasse de uma forma que aquelas crianças pudessem entender e que fosse assim, algo de uma vez só, impactante, que impactasse aquelas crianças. E os anos foram se passando e nada acontecia, e eu vinha orando. E no ano de 2013, que foi a minha primeira experiência, eu fui para uma escola que Juninho conhece, que é a cidade de Pomar. É um bairro assim, muito carente mesmo. E a diretora, eu sempre dei aula, né, para crianças de primeiro ano. Mas eu posso dar aula de primeiro ao quinto ano. Mas aí sempre eu dava para primeiro ano, que eles falavam que eu sou uma boa alfabetizadora. Aí quando eu cheguei na escola, a diretora falou assim: Graça, você vai ficar com a turminha do segundo ano. Eu falei, então tá. E eu sempre querendo os maiores, que eu achava assim, que eu podia falar de Jesus secretamente para os maiores, que eles iriam entender, que os menores não iam entender nada. Aí eu fui para a sala, né, e tal. Aqui eu achava que sim, porque aqui as crianças são tudo crente. Pai crente, eu falava assim, aqui eles entendem. Lá não vão entender nada. E um certo dia, no ano de 2013, eu estava em sala de aula, entrei, né, os alunos entraram. E então eu comecei a passar um cabeçalho, né, cabeçalho no quadro. E pedi aos alunos que pegassem um caderno de português. E eu percebi que estava uma discussão na sala de aula, na frente, assim, eles discutindo um com o outro. Quem nasceu primeiro foi o rinoceronte, foi não sei quem. Aí eu virei assim e falei assim, gente, vamos copiar. Eles falaram assim para mim assim. Aí uma aluna falou assim, tia, não é verdade que o primeiro animal aqui na Terra foi o... Esqueci agora. Dinossauro. É nervosismo, tá? O dinossauro. Aí eu olhei assim para elas e falei assim, foi o dinossauro. Para acabar logo com isso, né? E virei. Quando eu virei, gente, eu ouvi uma voz clara, muito clara, falar comigo assim, volta e fala para eles sobre a criação. Aí eu fiquei assim, meio impactado, assim, aí eu virei e falei assim, gente, parou tudo, parou. Vem cá. Aí eu afastei as mesas. E Juninho sabe que lá tem câmera, né, nas salas tem câmera. Aí eu nem pensei nisso, eu peguei as crianças, sentei assim no chão, perto da minha mesa, e afastei a mesa, sentei ali, e fiquei assim, virada, e eles na minha frente, sentados no chão, junto comigo. E ali eu comecei a falar sobre a criação para eles, e comecei a contar, né, falar sobre toda a criação de Gênesis. E depois que eu estava falando com eles, e eles ouvindo ali, eu falei assim... E também, depois, quando eu tinha terminado de falar sobre a criação, eu falei com eles assim... Eu achava que eles não estavam entendendo nada, tá? Porque eu já cheguei assim, não vou entender nada. E estou falando, aí depois eu falei assim... Lá, e a Bíblia fala... Alguém aqui conhece a Bíblia? Aí eles falaram assim... Aí um falou, eu sei, minha mãe tem uma, outro tem, outro não tem. Aí eu falei assim, pois é. E no Velho Testamento, no Novo Testamento diz, né, que Jesus... que Deus mandou o seu Filho para morrer aqui na cruz por nós, para trazer salvação. Aí eu comecei a entrar no linguajar deles. Eu falei assim, olha... Eles ficaram assim, quem? Jesus? Veio fazer o quê aqui? Como é que é? Eu falei assim, olha... Eu falei, gente, eu tenho que mudar esse jeito meu de falar. Que eu estava falando como se estivesse falando para adulto. Eu falei assim, olha... Aqui na terra estava muito suja, muitas crianças falando palavrão, crianças desobedecendo pai e mãe, crianças não obedeciam a professora, crianças não queriam fazer atividades, crianças respondiam a direção, não respeitavam os funcionários da escola. E comecei a falar, não respeita pai e mãe, muita briga, muita coisa feia. E Deus falou assim, vai lá meu filho, vai lá na terra e tenta conversar com eles, passar para eles que não é assim, que você pode mudar tudo. Aí eles ficaram assim, parados. Antes eles estavam se discutindo, eu não falei para você, e tal. Aí eles fizeram um silêncio. Aí eu falei, então, esse Jesus, ele veio aqui na terra. Aí eles falaram assim, o que aconteceu, tia? Eu falei, pois é,
Ele tentou consertar, mas não conseguiu, porque todos se revoltaram contra ele, os adultos, crianças, todos se revoltaram e mataram Jesus. Mataram ele. Eu falei assim, mataram. Aí, mas antes de morrer, Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar uma sementinha. E essa sementinha, ela vai entrar no seu coração e vai mudar tudo, toda a história. Aí eu fui falando isso para eles, e eles ali olhando para mim, eu disse assim, aí eu falei assim, Senhor, vou parar logo com isso, porque esses crianças não estão entendendo nada do que eu estou falando, não. Eles estão tudo parados, não estão falando nada. Daqui a pouco, quem é professor aqui sabe, você está contando a história, eles começam assim, você está contando a história de um peixe, eles começam assim, ah tia, lá, eu passei hoje lá na casa de fulano, ele estava comendo um bolo, aí eu comi também. Aí eles começam assim, não é, normal? Eles começam falando um monte de coisa que não tem nada a ver com o que está falando ali. Aí eles começaram a falar um monte de coisa, eu falei assim, um falando assim, tia, você sabia que meu pai foi preso? Aí o outro, minha mãe também foi não sei o quê. Então assim, eu falei assim, Senhor, eles não estão entendendo o que eu estou falando, vou acabar logo com isso. Aí eu falei assim, olha só, vamos fechar os olhos, fechar os olhos, porque agora eu vou fazer uma oração. E eu falei, vou fazer logo um apelo, né? Pensei, né? Aí eu falei assim, vamos fechar os olhos, que agora eu vou fazer uma oração com vocês. E gostaria que vocês repetissem. Aí eu abri o olho assim, todos eles estavam com os olhos fechados. Aí eu comecei, Senhor, aí eles repetiam, eu quero agora abrir o meu coração para Ti, Jesus. Entra na minha vida, Jesus. E envia, eu te aceito, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. E envia agora, Senhor Jesus, essa sementinha no meu coração. Eu quero essa sementinha. E agora, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Eu fiz uma oração rápida e abri meus olhos. E quando eu abri meus olhos, as crianças estavam todas olhando para o meu lado. Aí eu fiquei olhando para elas assim, sem entender o que estava acontecendo, e virei e olhei para o meu lado, não tinha ninguém. Aí eu escutava assim, fulano, falando para quem estava do meu lado, cicrano, falando o nome deles. E eu fui olhando para aquilo e olhar para o meu lado, aí eu falei assim, gente, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? E eles não falavam, eles nem olhavam para mim, só para o meu lado. Aí eu peguei uma aluna, Yasmin, e falei assim, bati nela, Yasmin, ela, peraí tia, é meu nome agora, Yasmin Pereira. Aí eu falei assim, mas para quem você está falando o nome? O que é isso? E eles continuaram falando o nome. Aí ela falou assim, tia, ele está aí do seu lado, aí ele aí, ó. Eu falei, quem? Aí ela falou assim, ele está aí com o livro, tia, escrevendo o nosso nome. Aí eu abaixei a cabeça, irmãos, e comecei a chorar. Chorar, porque assim, era um momento que eu não vi, mas todos eles viram. Todos eles viram a presença de Jesus ali. E veio, eu esqueci completamente de algo que eu havia pedido a Deus, né? Que fosse algo de uma vez só, mas que fosse impactante, né? Que impactasse aquelas crianças. E ali eu comecei a chorar. E eles nem tinham para mim. Estão lá com Jesus. E eu comecei a chorar. E pedindo misericórdia ao Senhor. Fui pedindo perdão, porque eu não estava vendo, né? Que eu queria também participar ali, ver também. E fui pedindo misericórdia ao Senhor. E ali, quando eu comecei a enxugar minhas lágrimas, a porta se abriu. E a coordenadora falou assim, Graça, você está atrasada. Aí eu falei assim, gente, é o recreio. Aí eu levantei com as crianças, falei, vamos, levanta. Aí eu vi umas crianças passando de mochila no corredor. Eu falei assim, gente, mochila, porque lá, primeiro e segundo ano, sempre saem 5h10, às 17h10. E os outros de terceiro, quarto e quinto saem depois de 5h30, 5h20, 17h20. Aí eu olhei e vi aquelas crianças passando de mochila. Eu falei, gente, essas crianças estão indo para o recreio de mochila. Aí eu fui até a porta. Olhei assim e voltei. Quando eu voltei olhando no relógio, irmãos, era 17h10. Eu fiquei a tarde toda conversando com aquelas crianças, não percebi as horas passarem. As crianças não foram para o recreio. Eles não sentiram falta das crianças no recreio. Então, assim, eu fiz um resumão aqui da criação, mas eu falei tudo para eles. Depois, aí eu fui pedir aquelas crianças, vão, bota as coisas de vocês na mochila, e fiquei assim, impactada. E eles contando, você viu como ele é lindo, ele brilha. Eu falei, como que é? E eles contando, nossa, roupa assim, uma roupa brilhosa, tia, assim, ele brilhava, o rosto dele brilhava. Eu falei, esses meninos estão inventando essa história. Comecei, olha só, a misericórdia da minha vida. Eu falei, esses meninos estão inventando essa história. E saí dali, mas assim, pensando, será que é verdade? Será que é mentira? E eles ali tal.
Fomos embora, e no outro dia, e fui embora para casa, não falei para ninguém, fiquei só pensando nisso. No outro dia, irmãos, eu cheguei na escola, e eles, tia, eu contei para minha mãe, que Jesus me salvou. Aí eu, meu Deus, tia, eu falei para minha mãe que agora eu tenho essa semente, eu tenho essa sementinha aqui no meu coração. Aí eu, amém. Aí eu falei, gente, aí os pais chegando com eles, né, e falando, olha, esse menino chegou eufórico com as histórias que você contou ontem, que legal, olha, eu amei. Isso que eu falei, glória a Deus. Aí fui para a sala, falei assim, dei uma folha para cada um e falei, agora eu quero que todo mundo desenhe o que viu ontem. Aí eles olharam assim para mim, eu quero que todo mundo desenhe agora. Irmãos, eles desenharam todos iguais. Tem uns que não desenham bem, né? Mas todos desenharam um homem em pé, com um livro na mão, um livro dourado assim, com uma caneta assim, dourada, e aquela luz assim, brilhante, assim, aquelas vestes brilhantes. Eu falei assim, meu Deus, foi isso mesmo. Eu até não trouxe para vocês, eu tenho essas atividades, mas pergunta Zé, tá uma bagunça lá misturado lá, que não deu tempo de eu tirar, porque eu guardei esse material das crianças. E foi maravilhoso porque eu percebi assim, que Deus, Ele nos honra quando a gente pede, principalmente para levar, né, a palavra dEle. E eu glorifico a Deus porque muitas vidas, né, através dessas crianças foram alcançadas. Muitas famílias, entendeu? Foram alcançadas porque eu tive a oportunidade de voltar nessa escola em 2016. E eu ouvi histórias, né? Histórias de professores que são efetivos, contando que os pais me procuraram no ano seguinte, falando, né, do que tinha acontecido e tal. Então, assim, foi muito bom. E também porque eu fui trabalhar à tarde e essas crianças foram estudar de manhã, porque eles já estavam passando para o 5º ano, e lá não tinha um 5º ano à tarde. Então, eu glorifico a Deus e dizer para os irmãos aquilo que a Andressa falou aqui. A criança, a gente às vezes acha que ela não está entendendo, né? Igual eu pensava que criança de 1º, 2º ano não ia entender. Mas eles entendem sim. Entendem bem o que a gente fala e tomaram posse, né? Graças a Deus por isso. Um ex-aluno que agora ele é estagiário. Ele está dentro da sala comigo para poder... Ele estudando geografia. O nome dele é Edson Júnior. E quem acessa o meu Facebook vê muito ele aparecendo por lá de vez em quando comigo, ou postando alguma coisa a meu respeito. O Edson foi meu aluno em 2009. Edson tem deficiência intelectual. Leve, mas tem muita dificuldade, tinha muita dificuldade. O Edson era uma criança que andava pela escola pulando de carteira em carteira, né? E um dia ele conheceu uma professora que também, com uma graça, ministrou Jesus para ele. E Edson recebeu Jesus. Desde que ele recebeu Jesus, ele colocou uma bíbliazinha dentro da bolsa dele, da mochilazinha dele. O Edson, quando ele chegou no ginásio, o antigo ginásio, né, as séries finais do ensino fundamental, ele foi meu aluno no 8º, ou na 7ª, 8ª série antiga, hoje é 8º e 9º ano. E quando eu conheci o Edson, ele carregava uma Bíblia e um Atlas. Um Atlas velho, aquele Atlas da Gazeta, um Atlas antigo, publicado em fascículos pela Gazeta. E ele entrava na sala de aula, a mochila ficava jogada no canto e ele entrava com o Atlas e a Bíblia. Quando ele não estava mexendo na hora da aula, olhando o Atlas, ele estava olhando a Bíblia. E ele está olhando a Bíblia, deixa ele olhar a geografia, que se dane, deixa ele ler a Bíblia, deixa ele ficar com a Bíblia. Eu prefiro que ele fique com a Bíblia do que com qualquer outra, né? Como aluninhos com um livro dessa grossura, daquele Harry Potter, Crepúsculo. Eu falei, vocês ficam aí lendo um livro dessa grossura e não querem ler Bíblia? Falava com eles, filhos de crente. Aí, uma certa ocasião, alguém falou, professor, o senhor já foi lá fora? Eu falei, não, isso 2009, hein? Lá vou eu, vem cá ver o Edson está pregando. Aí eu fui, irmão, cheguei lá fora. A cena é de emocionar a gente. Não sai da minha memória. Tem uma caixinha de energia, uma casinha de energia. Ele subiu em cima dela. É uma laje. Ele estava em pé, com a Bíblia aberta, e um monte de menino em volta, em silêncio, mas muito assim. E ele falava de Jesus para aqueles meninos. E eu fiquei encostado assim, para ele não me ouvir, fiquei olhando para ele, eu falei, meu Deus, tem uma coisa diferente desse menino, porque todos discriminavam. Todos diziam que ele era feio.
está ficando agora, como tem 25 anos, já está quase todo careca. Ele ria assim. Dentro da mochila dele tem a Bíblia e um atlas até hoje. Quando ele passou no vestibular da UFES, ele foi para a escola para conversar com as crianças. Nós juntamos os meninos do nono ano todos, 3 nonos anos numa sala, no auditório, para que ele pudesse falar como ele conseguiu entrar na UFES. E ele entrou carregando um livro que não era o atlas e a Bíblia. Então ele falou ali, irmãos, que ele teve professores que o ensinaram o caminho da salvação, sem precisar falar que Jesus Cristo, com uma graça, a graça foi muito ousada. A graça foi ousada e usada, porque ela poderia ter perdido o emprego naquele dia e nunca mais poder voltar para aquela escola. O Edson lá em cima pregando. Agora, pergunte para mim qual é o nome que o Edson ganhou na escola inteira. Hã? Sabe o que eles falavam? Quando ele chegava, não, bigodinho sou eu. Eles falavam assim: professor, Jesus está aí? Vai ter aula hoje com Jesus? Porque Jesus, a aula com ele era, ele chegava meia hora mais cedo para dar reforço para os meninos da turma dele. Ele fazia uma lista com a chamada, pegava minha pauta, colocava o nome de todo mundo e botava presença em quem ia e quem faltava. E quem faltava, que ganhava ponto. Então ele chegava meia hora, 40 minutos mais cedo, ficava lá na mesa grande, dando aula. O caderno de geografia, que ninguém entendia a letra dele, eu desisti de entender a letra dele, mas ele tirava só 10 na prova. Foi meu monitor de geografia, um garoto excluído, deficiente, cheio de problema, negro e pobre. Edson foi para lá para fazer estágio. O ano passado, 1 mês que ele tinha que fazer de estágio, no máximo 2 meses. Está lá comigo até hoje. Ele vai para a escola para ficar sentado. Nem é permitido isso. A diretora permitiu, autorizou. Porque quando eu entro na sala, enquanto eu passo a matéria, irmãos, ele sai, Rogério, cumprimentando um por um e dando uma palavra para aluno por aluno. Então Deus colocou o bigodinho, o professor, e colocou vou dizer um anjo. Vou comparar assim, porque ele tem, às vezes eu vou chegar na sala de aula, eu demoro a chegar um pouquinho, ele vai antes de mim. Aí ele fala: olha, o professor está com pressão alta hoje. O professor não está bem. Vocês cuidem dele. Vocês não façam bagunça, porque ele está hoje com dor de cabeça. Ele não está bem. Aí, irmãos, eu vou devagar. Eu vou bem assim para a sala. Aí quando eu chego na porta, que eu entro na sala, os meninos se levantam, me recebem. Aí, bem-vindo, querido professor. E se assentam e ficam assim, me olhando assim. Aí alguém pergunta: professor, o senhor está bem hoje? Eu não sou doido de falar que eu estou ótimo, né? Porque eles aproveitam, né? Eu falo: realmente eu não estou bem. Gente, por favor, hein? O professor não está bem. Mas eu já sei que já foi feito um trabalho. E assim nós vamos caminhando todas as tardes no Penedão. Essa é a escola é assim, é lugar de conflito. As pessoas querem tirar da escola o que é inerente dela. Quer ver 2 coisas que eles querem que a escola que não tenha na escola? Erro. Tem para virar erro. Triste o professor que reprova um aluno só porque ele erra. Eu estou ali para ensinar. Aluno que gosta de professor que gosta de aluno que já chega sabendo tudo, para que professor? Eu estou ali para ensinar. O erro está sempre presente. As pessoas erram, nós erramos. E a outra coisa, o conflito. Você não tem noção o que é uma escola. Põe 400 meninos juntos, irmãos. Pode se preparar que vai ter pancada, soco na cara, ameaça que vou te matar, bullying. E todo dia é um pedido de socorro, é uma choradeira, é quando é ambulância parada ou patrulha escolar na frente da escola. Porque o povo está gemendo. Então, você que sai daqui, que ambiente gostoso como esse, vamos levar a salvação para
aqueles que estão clamando e gemendo aí fora. Amém?